Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 5 de junho. Hoje sim, hoje não, fazendo jus aí a capa aqui desse vídeo. O Ibovespa gerou o sinal de alta, mas terminou fechando o pregão em queda de 0,32%. Vou falar mais a respeito do Ibovespa, né, falando sobre esse sinal de alta. E aí? Então agora continua sendo para baixo? É o 13º pregão aí de queda de 13 pregões, só um fechou em alta de 0,15%. Seguimos dentro do cenário aí mais baixíssimo. Mas eu vou falar também do mini índice aqui, do mini dólar, Petrobras, que fechou em alta de 0,3%, Vale, que continua afundando, queda de 1,42%, falar de Semig, falar de Magazine Luiza novamente, Pets 3 se destacou aí de forma negativa no pregão de hoje. Vou falar de Tube 4, Itaú Unibanco, GGBR4, CXSE3, Ambipar, AMBP3, BB Seguridade. Então fica comigo aqui até o final dessa análise de fechamento do pregão. É um prazer aqui estar diariamente com vocês. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se você quer que esse conteúdo continue aqui diariamente no canal. Comente aqui embaixo também os ativos que você deseja que sejam analisados aí na próxima análise de fechamento do pregão. Só lembrando que a gente prioriza aqui os pedidos de análise que são enviados dentro do aplicativo DV Invest e também quem é membro do canal. Lógico que se você for inscrito também do canal, se não tiver pedido do membro e não tiver pedido aqui do quem está dentro do aplicativo DV Invest, a gente consegue saber quem está inscrito ou não no canal. Você pode se inscrever aqui gratuitamente e a gente dá prioridade também para quem está inscrito aqui dentro do canal. Agradeço demais sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, vou rodar aqui a vinheta. Na sequência a gente já começa com a análise do Ibovespa. Então vamos lá, Ibovespa que queda de 0,32%. Quando fala hoje sim, hoje não, é porque ele gerou no pregão de ontem o famoso martelo, um padrão de alta dos candles. Eu não fiquei destacando tanto isso, mas é uma sinalização de perder um pouquinho de força na queda, chance de poder ter um repique de alta. E aí no pregão de hoje ele conseguiu superar a máxima do pregão anterior, que é um primeiro sinal de confirmação desse martelo. Mas na hora de tirar a nota melhor, ele não tirou essa nota melhor, fechou em queda, 0,32, não conseguiu fechar acima da máxima do pregão anterior, da máxima desse martelo. Ele não anulou a sinalização de alta ainda, ele anula essa sinalização de alta se a gente tiver aqui ó, o retorno do índice para baixo dessa mínima. Pelo menos foi menos pior do que aconteceu aqui, ó. Superou a máxima do pregão anterior e no mesmo pregão já perdeu a mínima e deu sequência ao movimento de baixa. Então, se o índice perder essa mínima aqui, que é 120,878, isso reforça a chance de ter algo maior para baixo no Ibovespa, caminhando para os 120.200 pontos, que é a região mais importante de suporte, em conjunto com 61,8% Fibonacci, que está um pouquinho aqui abaixo dos 120 mil pontos. Mas enquanto isso não acontecer, se a gente olhar aqui para um gráfico até de 120 minutos, dá para ver que o índice superou essa máxima, não conseguiu ganhar força para cima, não conseguiu superar a máxima desse candle, não conseguiu fechar acima da média, no gráfico 120 minutos. Olha, observe o comportamento do preço em cima da média, ó, do Ibov em cima da média. Então está faltando força por parte, é um controle da situação por parte dos vendedores, é a tendência de baixa aqui de curto prazo. O que seria interessante acontecer para ter o repique de alta no gráfico diário, fechar um primeiro candle do 120, que são 2 horas de pregão, acima da média, com nova máxima na sequência, e pelo gráfico diário seria oscilar acima dessa máxima para confirmar o movimento de alta no gráfico diário, aumentando a probabilidade de testar essa média e também essa região aqui em vermelho de resistência de 123.400 a 124.200, zona de resistência para o Ibovespa, a média de 10 períodos já ficando aí abaixo dessa região, tá? 123.400 a 124.200. Lembrando, Ibovespa segue dentro da sua tendência de baixa de curto prazo, apesar do sinal mais fraco de alta aqui, de poder ter um repique de alta, uma correção ou um movimento lateral, ou um movimento de alta. Não começou tão forte ainda esse repique de alta.
Nos futuros, no gráfico aqui de 60 minutos do mini índice, que está trabalhando aqui em queda, a gente tem aqui um movimento para cima que não quebrou a estrutura de baixa. Para quebrar essa estrutura de baixa, de poder ter uma perspectiva da alta, e se gerar um pivô de alta aqui, ainda é um pivô de alta dentro de um movimento de baixa, então é menos relevante. Mais relevante se superar essa região, quebrar a estrutura de baixa do intraday. Mas abriu subindo, vamos pegar o próximo pregão, abriu o próximo pregão subindo, fechou a primeira hora de pregão para cima da média e passou a gerar fundos ascendentes aí no gráfico de 5 minutos ou 10 minutos, acima aí já da média móvel aqui de 10 períodos do gráfico de 60 minutos, fica mais para se buscar a operação de compra, tentando pegar um movimento de subida para essa região aqui. Lógico que vai ter essa resistência aqui por volta dos 122.150 pontos, é uma região aqui bem testada para o mini índice. Abriu caindo, continua focando um pouquinho mais na venda, através principalmente de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, nós tivemos um dia de alta, estamos tendo um dia de alta aqui no dólar, confirmando aquele rompimento aqui de resistência, caminhando para a região de objetivo de projeção de alta, uma primeira projeção de alta em 5.320, já bateu 5.317, ou a próxima projeção fica na faixa dos 5.350. Aqui pelo menos já começa a perder um pouquinho de força, porque a barra foi lá embaixo aqui, voltou muito em relação à barra anterior e o fechamento é tá vindo um pouquinho acima dessa máxima aqui, mas sem sinal de baixo. Dólar só gera sinal de baixo se perder essa mínima aqui desse pregão, que está em 5.272. No gráfico de 60 minutos, olhando para o próximo pregão, veio para cima dessa região aqui. Então, se abrir caindo, eu olharia para a venda abaixo dessa região aqui, dos 303,5 a 300, ou seja, se passar a gerar sinalizações de baixa no gráfico de 10, de 5 minutos abaixo desse patamar, beleza, chama a atenção mais para venda. Se ficar aqui acima desse patamar, eu olharia um pouquinho mais para aguardar algum sinal um pouco mais forte aqui de alta nessa região, nível de suporte junto à média, para ir focar em operação de compra de day trade, ou seja, sinalizações de alta acima da região dos 5.303 chama mais atenção para se buscar a operação de compra aí, principalmente após um fundo, pelo menos no gráfico de 30 minutos, nessa região. Abriu subindo, foca ainda manter, buscar operações de compra aí de day trade, fundo ascendente no gráfico 5 ou de 10 minutos. Ações Petrobras, pregão de hoje, a leve alta de 0,13%, segue se sustentando acima da média móvel exponencial de 10 períodos, mas lembrando, para reforçar a expectativa de subida, precisa romper essa máxima para aumentar a probabilidade de fechar esse gap de baixa localizado nos R$ 40,16, lembrando que aqui tem uma resistência em torno dos R$ 40 antes desses 40,16. Então, R$ 40,00 e 40,16, próximo nível de resistência mais relevante para Petro, após superar os 38,93. Sinal mais negativo para quem está comprado é a Petro oscilar abaixo dessa mínima aqui, reforçar uma chance maior de vir fechar esse gap aqui localizado nos R$ 37,01, até a mínima aqui de 36,41. Essa é a principal zona de suporte para Petro e esse aqui seria o principal nível de resistência para Petro nesse meio do caminho que ela se encontra, seja para cá, esse espaço, e para cá, esse espaço aqui, lembrando, tendência de curto prazo indefinida na ação, apesar da tendência de alta de médio para longo prazo. Na Vale 3, dia de hoje, confirmou o martelo? Não. Hoje, aqui foi, nem passou hoje sim. Nem deu o sinal do Ibovespa, que fez igual o Ibovespa, superar a máxima ali do martelo e voltava a fechar em queda. Não, aqui já fechou abaixo dessa mínima, já fechou com candle de força, aumentando a probabilidade de buscar esses fundos aqui. Então, se fosse para buscar alguma operação de compra contra o cenário do papel, contra esse viés de baixa dessa ação, seria mais nessa região entre R$ 60,00 e até essa mínima aqui dos R$ 59,36, essa faixa aqui de preço. Se ela bater nessa região aqui, perder um pouquinho de força e gerar algum sinal de alta afastado da média, para tentar pegar um repique de alta, sendo um pouquinho mais agressivo. Esse repique de alta a gente pode botar até o Fibonacci, em cima de todo o movimento de baixa, na hora que gerar algum sinal de fundo, para ver os níveis de resistência que a gente teria pela frente. De imediato, esse gap aqui é um nível de resistência, região entre 61,69 a 61,87. O fato é, movimento muito forte para baixo, que aumenta a probabilidade no curto prazo de acontecer o quê? De bater aqui e voltar a subir assim? Não. De bater aqui, subir mais fraco do que foi a queda e voltar a cair, fazer uma mínima inferior ao primeiro movimento de baixo que saiu arrebentando aqui com vários níveis de suporte. Então, cenário negativo aí para Vale 3.
E lembrando que num prazo maior, olhando ali para o gráfico semanal, ela tem suportes ainda mais abaixo, ó, lá na faixa dos R$ 58, número redondo, e depois mais abaixo na faixa dos R$ 56,90, seria outro, 56 e R$ 57 também, número redondo, seria outro nível de suporte para a ação já de um prazo um pouco maior. Seguindo para a gente falar aqui a operação em aberto, CEMIG, alta de 0,49%, segue dentro do movimento de alta, ainda sem sinal de baixo, sem nenhuma mudança em relação a stop ou objetivo, enfim, segue dentro dos parâmetros que foi passado dentro do aplicativo DV Invest sobre essa recomendação de swing trade. Você pode acessar esses dados da recomendação lá no menu Trades, na parte de baixo também você clica em Trades, vê lá CEMIG 4, vê lá a operação em aberto, tem lá todos os detalhes, quantos por cento do seu capital, qual o objetivo, qual o stop. Se tiver alguma mudança, você vai receber uma notificação em relação à mudança de stop ou de objetivo dessa operação que está em andamento. A MGLU3 fechou o pregão de hoje, deixa eu botar aqui de novo o ajuste, fechou o pregão de hoje, ela foi destaque ontem de baixo, hoje ela foi destaque de alta, 4,64%. Mudou alguma coisa? Não. Essa alta muda alguma coisa, Dalton? Gera uma expectativa de alta? Não, não tanto. Pode até ter esse movimento de subida. Por quê? Esse movimento é um movimento inteiro de baixo. Beleza. Esse aqui foi a subida, essa subida aqui demorou uma faixa ali de uns 6 pregões, 6 para 7 pregões, e gerou um movimento de baixa de basicamente uns 14 pregões, 13 para 14 pregões. Gerou esse fundo, então enquanto não perder, igual o Ibovespa eu comentei, enquanto não perder essa mínima, até eu comentei ontem aqui, quem tiver comprado, stop abaixo dessa mínima, que é um ponto que está comprado no swing trade. Então mantenha a posição, stop fica aqui embaixo. Se perder essa mínima, aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo, aborta o sinal de alta. Mas enquanto estiver aqui acima dessa mínima, a expectativa é de corrigir um pedaço desse movimento aqui de queda, ou de todo esse movimento de queda, ou até comparando com esse movimento de subida, de ter aqui uns 6 pregões, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões, ou um pouco mais, mas ainda o cenário seria ter algo para baixo. Falando de curto prazo, a tendência é de baixo, no médio prazo, gráfico semanal, curto a médio prazo, tendência de baixo, gráfico mensal, tendência de baixo, então nenhum sinal ainda relevante para cima, até porque o movimento também de correção começou muito fraco. Tá lateral, que por enquanto a correção no tempo, depois de um movimento muito forte de baixo. Principal nível de resistência agora para essa ação, 12,91, seguida aqui desse fundo anterior na faixa dos 13,60. E aí? Você está comprado nessa ação? Comenta aí para mim se está comprado, é para curto prazo, é para um prazo mais longo, você já está comprado com preço médio lá para cima, nesse papel. Enfim, qual a sua expectativa em relação a ele? Indo aqui para a gente falar de PETS 3, queda de 4,32%, depois desse longo gap de alta, forte gap de alta, o papel voltou para fechar o gap de alta. E olhando para o gráfico semanal, essa também a gente pode falar hoje sim, hoje não. Ela fez aqui, ó, rompeu essa máxima, gerou ali um pivô de alta, podendo ganhar força aqui para cima, esse candle era para ser de alta, não foi, aí ele veio aqui para superar essa máxima, reverte, aumentou a probabilidade de ter algo para baixo no papel. Eu até tentei pegar pela carteira exponencial algo para cima nessa ação, eu não lembro se depois desse candle aqui eu tirei essa ação da carteira, mas foi isso, assim, fiquei pouco tempo no sentido de, cara, era para ter andado, não andou, então, ou foi aqui nesse fechamento ou foi nesse fechamento que pulei fora dessa posição. Então ela veio aqui para baixo, se a gente olhar para o gráfico mensal, ó, segue respeitando as médias e controlada pelos vendedores, tendência de baixo, mesmo depois da notícia aí da Cobas, enfim, da possível fusão, da fusão, na realidade, de Pets com a Cobas. Observe que no gráfico mensal fechou mal, sinal de topo, perda da mínima desse candle aqui aumenta a probabilidade de continuar seu movimento para baixo. Papel em cima do suporte, dá para buscar compra? Sendo mais agressivo, se gerar um sinal de alta devido ao movimento mais longo aqui de baixo, gerar algum sinal de alta com candle um pouco menor para não ficar com stop tão longo, sendo mais agressivo. Não exigir tanto para cima, que a tendência nesse papel é de baixo. Então, por enquanto, não teria motivos de buscar entrada nesse papel, a não ser baseado no suporte que ela se encontra, fundo lá para trás, fundo aqui na frente, aqui pode gerar outro fundo e ficar mais congestionado aqui, voltar para essa região de topo anterior. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas a única coisa que apoiaria arriscar algo aqui, eu botaria menos capital também nessa possível operação. Seguindo para a gente falar de YouTube 4, que fechou o pregão de hoje com queda de 0,19%. Essa ação está dentro da tendência de baixa de curto prazo. Se a gente olha para o gráfico semanal, gerou ali, ó, pivôzinho de baixa, gerou também algo semelhante a um ombro, cabeça, ombro, que se eu jogar no gráfico semanal aqui, isso gera ali algo em termos de projeção de baixa, não que vai bater lá, mas temos uma projeção de baixa na faixa dos 28,11 por esse
ombro, cabeça, ombro aqui, que seria a altura aqui, ó, sendo projetada para baixo, a partir do rompimento, até um pouco menos do que isso aqui dos 28,11, mas é por volta desse patamar, tá? Só fazendo até um pivôzinho de baixo aqui que ela montou, seria essa expectativa. Logo, não é que ela vai bater lá, mas aqui eu estou dentro de um contexto um pouquinho mais negativo, no curto prazo. Eu olho para o gráfico diário, pô, eu vou comprar esse papel aqui embaixo. Poxa, mas depois desse movimento de baixo, que perde vários suportes aqui, o caminho mais provável é subir de maneira mais fraca, que é o que está acontecendo, ó, 1, 2, 3, 4 candles, subindo fraco, comparado, por exemplo, a esses dois de queda aqui, ó, esses dois de queda, nem conseguiu superar essa máxima. Então, o cenário aqui para mim seria o quê? Subir um pouquinho mais aqui, batendo essa média, gerou sinal de baixo, focaria um pouquinho mais em buscar venda de swing trade nessa ação. Então compra, quem tiver comprado tem a possibilidade de jogar o stop abaixo dessa mínima, ou se gerar um topo descendente aqui, de pular fora dessa operação. Fechou aí um topo descendente, gerou nova mínima, pula fora dessa operação de swing trade nessa ação, porque por enquanto, curto prazo, está dentro da tendência de baixa, aí TUB 4. Gerdau que vem também dentro de um contexto mais negativo, né? Caiu forte, perdeu o último fundo aqui ascendente, deu uma lateralizada aqui, já rompeu para baixo, tendência de baixa, perde esse fundo aqui importante. Olha para o gráfico semanal, olha a dificuldade que foi para subir, olha a dificuldade que foi para chegar nessa região de resistência, olha a quantidade de semanas para chegar aqui, dificuldade, fraqueza para subir. E olha como vem caindo de maneira forte. Em 3 semanas está devolvendo aqui, eu vou botar até do lado de cá. Em 3 semanas está devolvendo que subiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajuda a contar aí. 8 semanas, quase 9 semanas em 3 semanas. 3 semanas devolvendo que levou para subir em 9. Isso é o rastro de força por parte dos vendedores ou rastro de fraqueza para subir por parte aí dos compradores. E, consequentemente, criando a expectativa de perder essa região de suporte. Então, para quem está comprado, cenário mais negativo, e para quem está de fora, está de olho no papel, eu olharia para o papel para quê? Para compra? Não, por mais que esteja na região de suporte, só se for dar um tiro muito curto e com risco maior. Eu olharia para corrigiu, focar em venda de swing trade nesta ação. Depois de GGBR4, CXSE3 também trabalhando aqui agora no curto prazo, já dentro de um contexto mais negativo. Já gerou ali um pivôzinho de baixa, já perdeu ali uma região de suporte, então já gerando aqui perda de mais suportes. Da mesma forma de GGBR4, bateu aqui, gerou sinal de baixa, foco em venda de swing trade em CXSE3. Lembrando que pelo gráfico mensal, esse papel já teve um longo movimento de subida e perdeu a mínima do mês anterior aqui agora. No gráfico semanal, fechou para baixo da média e já confirmou. Então, o cenário para curto prazo não ficou legal para compra. Por mais que ela possa subir, não ficou legal. Eu olharia para a compra novamente se ela passar a proporcionar-se nas ações de alta acima dos 15,50. E aí? Você concorda comigo ou não? Em relação a essa leitura da CXSE3. É isso, curto prazo negativo, corrigindo a tendência de alta de médio a longo prazo. E a MBP3, Ambipar, que subiu aqui forte e rompeu essa máxima, quebrando ali uma leve estrutura de baixa. A principal estrutura está aqui, ó. É como se fosse um longo movimento, só teve um candle para cima e depois veio para baixo. Mas já rompeu um nível de resistência aqui, oscilou acima, mas respeitou, ó, tá vendo? Não fecha acima dessa região e já volta para baixo, gera um topo. De maneira geral, é um papel que, se eu olhar para um gráfico mensal, tá mal, bem mal, tendência de baixa. Beleza, esse mês está subindo forte, 16,43%. Semanal está fazendo o quê? Um fundo, depois de um longo movimento de baixa. Então ela pode sim ou ficar aqui de lado ou ter um movimento de alta. O que dá para olhar para o gráfico diário e tentar ver se encaixa alguma operação de compra de swing trade após uma correção, testando níveis de suporte. Quais são os suportes? Média móvel que está em 9,06 pelo gráfico diário, até um patamar de 8,93, ou seja, veio aqui, não ganhou força para baixo, gerou algum sinal de alta, chance de arriscar algo para cima, tentando pegar um movimento para essa região aqui assim, ó, lá para casa dos R$10,90. Tá? Essa seria a alternativa aí de tentar algo de curto prazo nesse papel. Para médio a longo prazo não seria minha escolha ainda, por conta do contexto de prazo maior ainda bem negativo para essa ação. BB Seguridade, ação que também, ó, devolveu muito aqui de tudo que subiu, ó, fez isso aqui, respeitou toda essa resistência, rompeu vários topos anteriores. Deveria ter voltado aqui para baixo dessa região? Não. Deveria ter perdido esse fundo? Não. Poxa, Dalton, mas gerou um sinal de alta aqui, está subindo. Beleza, pode até voltar aqui, mas não é esse contexto que me leva a fazer uma compra no ativo. Pelo contrário, se ela ficar aqui, dar uma patinada aqui nessa região, gerar um sinal de baixa, eu olharia um pouquinho mais para venda.
tá? Mas ainda um papel, de maneira geral, ó, encaixotado nessa região. Então, se você tiver comprado, você pode tentar um objetivo aqui para essa região desses topos aqui, por volta dos 33,42, de deixar um stop aqui embaixo. Ou, se gerar um topo aqui nessa região das médias e gerar nova mínima, você pula fora também dessa operação. É outra alternativa aqui em BB Seguridade. É isso, amigos. Eu espero que tenha sido útil de alguma forma essa análise de fechamento aí para vocês. Se for útil, deixe seu like, seu joinha. Útil em termos de leitura dos ativos, útil, quase não saiu, em termos de aprendizado, em termos de repente, nossa, isso aqui ele falou que eu nem tinha prestado atenção nesse detalhe aqui. Se isso está te ajudando de alguma forma a ter uma outra leitura, que o objetivo aqui é que você possa também fazer suas próprias análises, ou confirmar alguma análise, ou até mesmo divergir. Você pode comentar aqui embaixo que você não concorda com algum tipo de análise sem nenhum problema. Aqui o espaço é seu, comenta aqui embaixo, deixe seu like, se inscreve no canal, agradeço demais, um grande abraço e até a próxima análise.